Boa noite a todos. Meu nome é Valéria. A gente está aqui no Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso para poder dar continuidade ao nosso estudo sobre a mediunidade. Hoje nós vamos falar sobre o passe espírita. E então vamos fazer uma oração. A gente sabe a importância da prece, nós já estudamos sobre a prece em aulas anteriores. Vamos pedir a espiritualidade superior, aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, a Jesus, o nosso mestre maior, que possam estar conduzindo esse momento, que possam estar conduzindo as nossas palavras, o nosso entendimento sobre tudo o que vai ser dito hoje. Ele disse, onde houver dois ou mais em oração, em vibração, em meu nome, eu estarei lá. Então, certamente, ele estará conosco aqui, conduzindo tudo que vai ser falado, conduzindo tudo que vai ser dito, os nossos mentores também, nossos protetores espirituais. E eu agradeço a todos que estão acompanhando esse momento, esse curso. Sejam todos vocês encarnados, que acompanham toda segunda-feira às 8 horas aqui. Sejam também aos desencarnados que estão acompanhando para poder aprender um pouquinho, para poder se instruir um pouquinho, para poder evoluir um pouquinho junto com a gente, aos desencarnados que mandam as inspirações de sabedoria, de amor, para que a gente possa transmitir para todas as pessoas. E agradeço também àqueles que vão assistir depois, sejam esses encarnados ou desencarnados. Muita gratidão por poder estar aqui com vocês, gratidão por vocês me aceitarem estando aqui com vocês, gratidão por vocês permitirem que eu faça parte da vida de vocês, pelo menos um pouquinho. Essa é a minha contribuição para a evolução minha mesma e de todos vocês. Gratidão. Vamos iniciar, então. Esse assunto é um assunto muito importante. Na verdade, assim, se nós estivéssemos fazendo o curso presencialmente, hoje nós já faríamos o nosso primeiro exercício de passe. Eu sei que tem muitas pessoas que estão acompanhando aí o nosso estudo, que já são, né, médiuns passistas, e assim, como a gente já falou sobre isso, assim, inúmeras vezes, todos somos médiums. E o médium passista somos todos também. É só ter a boa vontade de querer ser, de querer fazer esse papel, de querer estar nesse papel. Nós vamos ver hoje o processo, mas é uma emanação de energia. Quando a gente dá um passe em alguém, a gente não tem perda energética. Não, a gente não tem. A gente puxa energia, transfere, e essa energia vai entrando em circulação na Terra, com a gente, com aquele ser que está ali. E mais do que isso, com o espírito que está aqui, né, nos auxiliando nesse propósito. Exatamente como nessa imagem aí. A gente tem ali, ó, a pessoa que vai receber o passe, o médium passista e o espírito de luz, o espírito um pouco mais evoluído que a gente, nos conduzindo ali na hora do passe. Pode ser o nosso mentor, pode ser o mentor da casa espírita que a gente tiver, pode ser um espírito que guarda por nós, que cuida de nós de uma maneira bem efetiva. Então, não existe perda energética, né? Se alguém fala assim, eu vou perder muita energia dando passe. Não vai, né? Não vai. Isso é crença, isso é coisa que não tem. A gente pode fazer essa roda, né, de energia, essa roda energética. E tudo isso é possível por conta dos nossos chakras. Essa roda energética vai acontecer por isso, e dos mini chakras que a gente tem nas extremidades. Aqui na nossa mão a gente tem vários mini chakrazinhos, e quando a gente se coloca à disposição para dar um passe, eles vão sendo ativados, e quando a gente faz a imposição de mãos, através dele vai passando toda a energia para aquele que está recebendo. Então, vamos começar o estudo, né? A gente está usando esse livro aqui, Mediunidade, Estudo e Prática. A gente está no módulo 1, o tema 9, Passe Espírita. Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec fala assim para a gente: entre os fluidos e energias que têm origem no fluido cósmico universal, temos o fluido vital, considerado princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, é que é comum a todos os seres vivos,
desde as plantas até o homem. Este fluido, também denominado no passado de fluido nervoso, é de natureza magnética e pode ser transmitido de um indivíduo para outro na forma de passe, segundo a nomenclatura espírita. Então, é aquilo que eu falei, a gente puxa o fluido cósmico universal da Terra, vem o espírito de luz atrás da gente, do lado da gente, não importa. Também transmite o fluido cósmico universal, que ele está também emanando ali, e existe essa roda, né, fluídica na hora do passe. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Para Allan Kardec, a energia magnética ou nervosa é o fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira em graus diferentes. Conceito espírita de passe. O passe, tal como é aplicado na casa espírita, não se restringe à simples transmissão de energias magnéticas vindas do fluido vital do doador encarnado. Implica na transfusão de energias mistas, magnético-espirituais, oriundas respectivamente do trabalhador encarnado e do desencarnado, que colabora nesse tipo de atividade espírita. O espírito André Luiz esclarece que a energia constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade. Então, quando a gente transmite algum tipo de energia, vamos pensar na nossa vida no cotidiano. Quando a gente está nervoso com alguém, a gente transmite uma energia para essa pessoa. A gente puxou um tipo de fluido para a gente transmitir essa energia, que também é magnética. E foi uma energia negativa, porque a gente estava nervoso, a gente estava com raiva. Se a gente está com amor, a gente vai transmitir um outro tipo de energia. Quando a gente se coloca à disposição para poder ser um médium passista, a gente se coloca à disposição do amor. Então não tem como ser de modo diferente, senão com amor. É doação. Eu conheci algumas pessoas que falaram assim: ah, não, eu não sou digno de dar um passe, não, porque eu sou muito confuso, porque todos somos. Todos somos. Eu estava fazendo uma palestra sábado, falando sobre o grau dos espíritos, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso daqui a pouco aqui no curso também. Todos aqui na Terra ainda são espíritos que são espíritos ainda muito inferiores, todos somos nós. Então, nós somos ainda confusos, nós somos ainda cheios de dúvida, nós somos. Mas nós podemos estar a serviço, e a partir do momento que a gente se coloca a serviço, a gente transmuta tudo isso também. Quando a gente dá o passe em alguém, a gente também recebe energia e renova energia. Então, tudo bem, às vezes você, sei lá, teve um problema no trânsito indo para o centro espírita, aí você ouve lá a palestra, e no final você é convidado a dar um passe. Porque você vai se equilibrar, vai ser bom para você, a não ser que você esteja totalmente transtornado. Né? Mas se foi um nervosismo bobinho que passou, não tem problema. É importante a gente entender que a espiritualidade, quando ela chama o trabalhador, é porque o trabalhador está pronto. Então, ninguém chamaria você se você não estivesse pronto para fazer aquilo. Certo? Então, essa é a concepção que a gente tem que ter. Não fica quietinho lá no seu lugar. Mas se alguém falar, convidar, vamos lá, vamos me ajudar no passe que hoje está precisando, vai ajudar. Se você foi chamado, é porque alguém pediu para te chamar. Então, vai ajudar. Impõe as mãos, porque não vai ser nada difícil. E você vai sentir uma sensação boa. Pena que a gente não está juntinho para fazer isso, porque é uma sensação maravilhosa. Né? O pessoal que fez o curso ano passado, assim, saiu da sala, assim, curso maravilhado com aquela sensação de amor que o passe transmite para a gente. Né? Então, assim, a gente precisa se trabalhar para poder trabalhar o outro, né? Então, quando a gente sente essa sensação de amor que emana quando a gente faz o passe em outra pessoa, aquele amor é tão transbordante que, obviamente, ele vai passar pelo outro energeticamente, vai passar para aquele que está lá recebendo o passe também. Então, a gente precisa pensar nesse sentido. E parar de se achar, né? Ah, não, eu não sou digno disso. Não, para, é bobagem.
Estamos todos no mesmo barco, todos somos capazes, tudo é possível para todo mundo que quer. Somos buscadores. Então a gente pode sim, a gente está nesse caminho, a gente pode sim. A não ser que a gente queira, é uma escolha. A gente também não é obrigado a nada. Não quer, tudo bem. Ninguém vai julgar você por isso. Algumas pessoas vão julgar. Mas o importante é o não julgamento de você com você mesmo. Porque se a gente não se julga, a gente também não vai julgar o outro. Então vamos trabalhar o não julgamento primeiro com a gente, e depois a gente ter isso para dar para o outro. Está preparado? Você vai sentir no seu coração. E é muito gostoso, é muito gratificante. É um sentimento de amor ímpar. O espírito André Luiz esclarece que esta energia constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade. Isso está lá em Evolução em Dois Mundos. E complementa. O passe é uma transfusão de energia alterando o campo celular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que servem no tempo do corpo. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. Então, assim, para a gente receber o passe magnético, a gente também precisa estar aberto para aquilo. A partir do momento que você senta naquela cadeirinha lá e recebe aquela emanação daquelas mãozinhas que vem assim sobre sua cabeça, sobre o seu corpo, não tem uma regra para dar passe também. Pessoas que ficam só com a mão parada assim sobre a cabeça do outro. Tem outras que vão fazendo um carinho na sua aura, assim, trabalhando a sua aura como um todo. Não tem uma regra. Não tem nada que diga você tem que ficar com a mão parada, você tem que fazer. Não. Deixa a mão fluir, né? Quando a gente vai dar o passe, deixa a mão fluir. Se a mão pedir para ficar paradinha, tudo bem. Se a mão pedir para ficar fechadinha, abertinha, não tem problema. Deixa, sente, vai sentindo o que sua mão vai pedindo. Se a mão pedir para descer até a altura dos ouvidos, se pedir para fazer uma massagem na aura da cabeça, se pedir para fazer uma massagem na aura do corpo, tudo bem, né? Não precisa ter evoluções, nada disso. A gente pode fazer tudo com muita tranquilidade, com muita sobriedade, com muita mansidão, para que a pessoa que esteja sendo atendida se sinta assim também, com esse, acolhido por esse carinho que o passe dá para a gente. O passe, como conhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valoriza. Então, assim, a pessoa que está ali recebendo, ela precisa. É bom que ela esteja com as mãos palmadas para cima, porque aí os chakras dela também se abrem nas mãos e ela também vai recebendo essa energia. Mas se ela quiser botar as mãozinhas também sobre as pernas, deixa a pessoa bem à vontade. Do jeito que ela ficar, tudo bem. Né? É o jeito que ela sabe estar. Tudo bem. Se a mão dela pedir para virar para cima, vai virar. Que ela mesma vai sentir essa necessidade. Então, é tudo muito intuitivo. E é isso que é muito legal. A partir do momento que você põe a serviço, a espiritualidade que está ali perto de você, ela vai te dando esses toquezinhos. E a coisa vai sendo intuitiva, vai sendo algo natural, vai sendo algo como se você já tivesse feito aquilo desde sempre. Emmanuel, por sua vez, acrescenta: o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então, você não precisa pôr a mão na pessoa. Você pode pôr a mão sobre a pessoa. Você pode fazer uma massagem na aura da pessoa. Mas você não precisa pôr a mão na pessoa. Efetivamente, não precisa pôr a mão em lugar nenhum. Quando o passe termina, você pode falar no ouvido dela que Deus te abençoe, que vem na sua cabeça, que o seu mentor enviar para você. Jesus te acompanhe, esteja com Jesus, mas não precisa nem tocar na pessoa. Pode só falar, dar essa mensagenzinha, a pessoa já vai entender e vai sair, certo? Tipos de energia transmitidas no passe. Isso está lá na Gênese. Consta em A Gênese que há 3 tipos de fluidos ou energias magnéticas que podem ser transmitidos pelo passe. Primeiro, pelo próprio fluido magnetizador. É o magnetismo propriamente dito ou magnetismo humano, cuja ação
se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É um magnetismo espiritual cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual, combinado com o fluido humano. O fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhe faltam. E, em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é, algumas vezes, espontâneo, porém é provocado com mais frequência por um apelo do magnetizador. Então, assim, a gente tem, na hora do passe, né, esses 3 tipos de fluidos que se misturam. O fluido do próprio médium, que vai encostar as mãos, mas lembrando, ele não dá fluido dele para a pessoa. Ele puxa da terra, aquilo passa por ele e vai. E aí vai para ele e ele vai puxando da terra. Então, por isso que você não fica sem energia. Tá? Não tem essa ideia de que eu vou dar passe a alguém, vou sair de lá desenergizado, vou sair de lá fraco. Não fica fraco, pelo contrário. Você sai mais forte, porque seus fluidos começam a girar com maior rapidez e você vai repondo aquilo que, de repente, já não estava nem tão legal para você. Tem o fluido, por exemplo, vamos dizer que você esteja dando o passe por trás assim, da pessoa. Pode vir um espírito pela frente, pelo lado, e emanar a própria energia dele diretamente para o espírito que está ali. Quanto mais manso esse espírito tiver, mais ele vai receber desse espírito desencarnado mais elevado. E o seu mentor, né, o seu anjo da guarda, pode, através de você que está dando um passe, também, que nem naquela imagem que a gente viu lá na primeira slide, ele vem atrás do médium, passa o fluido dele para o médium passa o fluido do próprio médium e dele para a pessoa que está lá. Então, assim, é muito bonito, porque a iniciação é muito grande, né? A pessoa que recebe o passe, ela sai de lá levinha, renovada, com as células renovadas. A pessoa que deu o passe também sai do centro espírita levinho, né? Porque é uma mutação, mexe muito, as energias, elas mexem muito. E por que a espiritualidade superior precisa da gente, né? Encarnado, médium, para poder fazer essa coisa do passe? Porque a gente tem esse fluido cósmico universal da Terra, que gera o ectoplasma, que é esse fluido que o encarnado percebe com maior nitidez. Então, os espíritos desencarnados não têm esse ectoplasma. Então, esse ectoplasma ajuda o espírito encarnado ou o espírito sem luz desencarnado a sentir mais essa vibração de amor. Por isso que nós somos importantes aí nesse trabalho. Pessoal, e é muito importante a gente entender o seguinte, né? Tudo isso, todo o trabalho de doação que a gente faz para o Centro Espírita é caridade. Caridade não é só coisas materiais, assim, né? Você dá alguma coisa para alguém. Caridade é você doar o seu tempo em prol de alguém, certo? Então, se você está doando o seu tempo, se você está trabalhando em prol de alguma coisa que você acredita, que você quer levar para as outras com amor, você está sendo caridoso. Então, ir ao Centro Espírita, trabalhar no Centro Espírita de alguma forma, menor que seja o seu trabalho, não importa, dar o passe, né? Isso aí é caridade. A gente precisa entender o sentido de caridade no sentido mais amplo, não no sentido tão restrito, né, de somente dar coisas para alguém. Não é isso. Dar coisas materiais. É doar tempo, é doar amor, é doar um ouvido, é doar uma palavra, é doar um olhar, é dar um bom dia para alguém. Tudo isso constitui caridade. Às vezes, o teu bom dia, o teu sorriso de manhã vai mudar a vida de uma pessoa de uma maneira que você nem imagina. E isso é muito legal. O passe, portanto, é um ato de caridade, porque no Centro Espírita a gente está ali, né, em doação. Tipos de energias transmitidas no passe. A atividade de transmissão de passe
usual na casa espírita, apresenta as características do terceiro tipo, ou seja, de magnetismo misto, uma vez que o doador encarnado de fluidos conta com a colaboração de um trabalhador espiritual. Então, vamos voltar aqui. Primeiro, segundo, terceiro. Aí ele está falando que o nosso passe é desse terceiro aí, porque a gente mistura nossa energia, como eu falei, sempre fazendo essa roda, nunca perdendo, com a energia do espírito que está aqui ajudando a gente, nosso mentor, e um outro espírito que vai vir para poder também fazer essa condução. É lindo isso. É lindo demais. Mecanismos do passe. A transmissão de recepção das energias magnético-espirituais através do passe se faz de perispírito para perispírito, de quem doa e de quem recebe. E é muito legal isso, né? Porque lembra que a gente já estudou que as operações espirituais, por exemplo, não sei se a gente estudou nesse curso, as operações espirituais, elas ocorrem no perispírito. No perispírito. Então, é lá, no perispírito, que você vai ser curado pela operação espiritual. Então, tudo que a gente faz no centro espírita é de perispírito para perispírito. Então, se a gente cura o perispírito, isso reverbera para o corpo físico. O perispírito é a parte semi-espiritual. Tem, segundo André Luiz, o corpo físico, o do pretérico, o perispírito, que vai fazer, vai ter o corpo mental que vai ligar ao espírito nosso. Então, o perispírito ele não está ligado diretamente ao espírito, tem um corpo mental no meio aí para fazer essa ligação. Então, ele é semimaterial. E ele vai, conforme ele vai se modificando, o nosso corpo também vai. Então, se o nosso perispírito fica muito danificado, o nosso corpo físico também fica. Se o nosso perispírito é curado, o nosso corpo físico também é. Tem todo esse processo, né, entre o perispírito e o corpo físico que vão estar acontecendo. Então, quando a transmissão é feita de perispírito para perispírito. Os benefícios do passe tornam-se visíveis quando aquele que doa e aquele que recebe as energias fluídicas se colocam em uma posição mental adequada, secundada pela fé e confiança no amparo maior. Então, quando a gente está lá, pronto para dar o passe, conectado com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, com a espiritualidade maior, com Jesus, em oração, tudo acontece de uma maneira linda. O nosso pensamento tem que estar integralmente naquele momento. Tem que estar integralmente ali. É um momento de meditação. Porque na hora que a gente está dando passe, nada passa pela cabeça. Você fica ali focado naquele movimento. E os pensamentos, eles param. Então, é um momento de meditação. Quem não sabe, diz que não sabe meditar é parar os pensamentos e estar em contato com o seu eu mais profundo. E o médium passista, na hora do passe, é isso que ele faz. Então, ele fica em meditação profundíssima na hora do passe, porque os pensamentos param. E você fica ali em doação, em serviço, para poder fazer o que for necessário pelo outro. E você não tem nem ideia das energias que estão sendo passadas, né? De que tipo de energia de cura está sendo passada, de que tipo de energia de equilíbrio, de amor. Você é somente um canal de energia, um canal mesmo, de doação de energia ali, ó. E não importa o que está sendo passado, não importa. O que importa é que você está ali, naquele serviço de amor, com aquela emanação de amor. Nossa, isso é lindo demais. Em linhas gerais, o processo de transmissão, recepção fluídica pelo passe pode ser assim resumido. Primeiro, isso está lá no Livro dos Espíritos. O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tem em menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Então, assim, se uma pessoa está doente, se a gente dá um passe nela, ela vai sentir essa tranquilidade nas células do corpo como um todo, porque o passe vai atuar sobre os chakras, e os chakras vão emanar essa energia para o corpo como um todo.
Os fluidos espirituais, isso está lá na Gênese, atuam sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material, como se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. Então, assim, vai ser lá no perispírito o primeiro movimento, né? O primeiro movimento que vai acontecer dessas emanações de energia, isso vai expandir para o corpo físico. Terceiro, as energias magnético-espirituais do passe são processadas no perispírito do receptor e, através dos centros de força ou centros vitais perispirituais, expressões utilizadas pelo espírito André Luiz. O que eles chamam de centros de força ou centros vitais? São os chakras, né? São os chakras aí que são estudados pelos hindus. Os hindus estão anos-luz à frente nos estudos dos chakras, e o André Luiz veio trazer isso para a gente agora, essa abertura, né, do espiritismo relacionada aí aos chakras. E equivocadamente denominados de chakras, alcançam os plexos nervosos do corpo físico, distribuindo-se, então, nas províncias orgânicas. André Luiz considera que no perispírito há 7 centros vitais, que se conectam com os 4 plexos nervosos situados no corpo físico. Aí lá, né, entre o céu e a terra, ele diz assim: o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de forças, que se julgam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então, o nosso corpo está regido pelos chakras, pelos 7 chakras, né? O primeiro chakra é o chakra básico, que liga a gente com a Terra, ele é virado para a Terra. Aí você tem o chakra sexual, o chakra do plexo solar, que fica no estômago, o chakra cardíaco, o laríngeo, que fica aqui na garganta, o chakra frontal, que é o do terceiro olho, e o chakra coronário, que fica no topo da cabeça, virado para o universo. Então, esse que está lá na base e esse que está aqui em cima faz a nossa ligação terra, céu, certo? Céu, ou seja, né, o universo como um todo. E os que estão no meio, eles precisam estar em equilíbrio para que tudo funcione no nosso corpo de modo equilibrado. Os chakras estão ligados sempre às nossas glândulas endócrinas. E por isso, eles exercem sobre o nosso corpo uma função extremamente importante. E vão atuando, quando a gente, por exemplo, tem prisão de ventre, né? Vamos num problema bem simples, prisão de ventre. Geralmente quem tem prisão de ventre é porque tem dificuldade de deixar as coisas irem. Você quer segurar tudo para você, e aí quando você segura, isso fica ali, né, preso no intestino. Isso é um problema do chakra básico e do chakra sexual, que fica ali nessa mesma altura do intestino. Então, quando a gente tem esse tipo de problema, a gente pode trabalhar esses chakras para que esse problema possa ser minimizado lá no perispírito e isso reverberar para o nosso corpo físico. No passe, isso vai acontecer de uma maneira natural, né? Quando o médium faz a imposição de mãos, isso vai passar para o nosso corpo e esse passe vai atuar no chakra que está mais debilitado, para poder equilibrar os centros de força e fazer com que a gente saia de lá com os 7 chakras equilibrados. Aí lá em Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala assim: o espírito André Luiz assinala a existência de 7 principais estruturas espirituais de natureza eletromagnética, denominados centros vitais ou centros de força, os quais governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência.
O centro coronário, esse que fica no topo da cabeça, virado aí para o universo, supervisiona ainda os outros centros que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça mor, de que se serve o tirocínio do homem para concatená-las e dirigi-las. Então, esse chakra, que é o coronário, que fica aqui no topo da nossa cabeça, ele é o chakra que tem a comunicação com o mundo espiritual. É através dele que todo o processo mediúnico vai acontecer. Ele se liga à glândula pineal, que é uma glândula que fica lá no centro da nossa cabeça, né? Que eu até falei na semana passada do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um grande especialista na glândula pineal, nos estudos da pineal, né? Sobre a mediunidade e sobre o corpo. Ele é um médico espírita, ele é psiquiatra. Então, ele fala que se a gente afundar aqui no centro do nosso olho, se a gente pudesse afundar o nosso dedo, lá até no centro da cabeça, a gente ia encontrar lá a glândula pineal. E o chakra coronário, ele vai se ligar a ela. E ela é o centro de comando de tudo que acontece no nosso corpo também. Por isso, ele é um chakra tão importante para a gente, né? Para a mediunidade, para a espiritualidade, para tudo isso. Os demais centros vitais, considerados como secundários, são os que se seguem. Então, o principal centro vital é o coronário, que detém controle sobre os demais, segundo as seguintes explicações do orientador espiritual. Então, o coronário está no topo da cabeça aqui. Ó. O centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, é centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Isso está lá em Evolução em Dois Mundos, na primeira parte. Depois os outros, né? O centro cerebral, antigo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtice encefálico, na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. Isso lá em Evolução em Dois Mundos também. Lá no livro Entre o Céu e a Terra, André Luiz informa também que o centro cerebral administra, em consequência, as percepções gerais, inclusive as sensoriais, assim especificadas, a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos. Então, isso tudo aí está no coronário, né? Por percepção dele. E quando a gente dá o passe no topo da cabeça, qual é o chakra que a gente está pegando ali? O coronário. Se a gente envia essas energias estabilizando esse chakra, ele vai estabilizando os outros. Se não é esse chakra que está comprometido, mas o chakra lá da base, ele vai emanando essas energias para os chakras até chegar no chakra da base. Chakra laríngeo, que é esse aqui, preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Esse centro de força controla, portanto, os processos de fala e de respiração. O centro cardíaco, que é o chakra central, né? Ele está no meio, ó. São 7 chakras. Então, você tem 3 superiores e 3 inferiores. O chakra cardíaco ele fica no centro. Sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Quando a gente fala que doeu no coração, que a gente está sentindo no coração, é porque realmente esse chakra cardíaco, que está ligado ao coração, ele é aquele que sustenta toda a questão dos sentimentos e das emoções. O centro esplênico, que é esse que fica na altura do estômago, e cada um tem essas coresinhas mesmo, viu? Essas cores são as cores dos chakras.
Além de atuar sobre o baço, como o nome indica, age sobre todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Centro gástrico é esse que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos de nossa organização. Dessa forma, tem ação sobre a digestão e a absorção dos alimentos. Centro genésico, considerado santuário do sexo, pois por esse centro que os corpos físicos são construídos nos processos reencarnatórios, guiando a modelagem de nossas formas entre os homens encarnados ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, associação e à realização entre as almas. Isso tudo está lá em Evolução em Dois Mundos. Então, essas são as funções dos chakras, né? De uma maneira muito resumida, assim. E quando a gente dá o passe, a gente vai, então, harmonizando todos esses chakras. Os plexos nervosos. Os plexos nervosos, em número de 4, estão localizados no corpo físico. São estruturas organizadas na forma de rede. Vemos, então, que os centros de força ou centros vitais fazem conexão com o veículo somático por meio dos plexos nervosos. Os 4 plexos nervosos do corpo físico são os que seguem. O plexo cervical abrange os nervos da cabeça, pescoço e ombro. O plexo braquial, nervos da região peitoral, tórax e os membros superiores, do antebraço aos dedos da mão. Plexo lombar, nervos que irrigam as costas, virilha, abdômen e membros inferiores da coxa aos dedos dos pés. Plexo sacro, nervos da pelve, nádegas, órgãos sexuais, coxa, perna e pés. Devido à interligação do plexo lombar ao plexo sacro, por vezes é designado de plexo lombo-sacro. Então, os chakras estão ligados a esses plexos nervosos que estão no nosso corpo físico. E por isso, quando a gente harmoniza os chakras, a gente também vai harmonizando o nosso corpo físico através dos plexos. Segundo André Luiz, né? Lá na Gênese, Kardec fala para gente como os centros vitais do perispírito se conectam com o físico por meio dos plexos nervosos. Percebe-se que um plexo nervoso está obviamente relacionado a mais de um centro de força perispiritual. Nesse sentido, as energias do passe, chegando ao perispírito do receptor, alcançam naturalmente o seu veículo físico, saturando de fluidos salutares a estrutura orgânica enferma, uma vez que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo está, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Então, quanto mais elevado for o pensamento, ou quanto mais a gente conseguir esvaziar a nossa mente de pensamentos na hora do passe, quanto menos a gente conseguir pensar, quanto mais em meditação a gente tiver em maior contato com o nosso eu superior, maior será o benefício desse passe. A pessoa que transmite o passe, quanto a que o recebe, ambos devem se colocar em uma posição mental favorável à adequada transmissão e recepção energética. Então, essa posição mental favorável é estar em oração, é estar em conexão, em contato com Jesus. A vontade de auxiliar o próximo e a vontade de ser beneficiado são elementos fundamentais. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal qual direção os aglomeram, combinam ou dispersam, organizando com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases,
ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Então, o nosso pensamento, ele tem um poder muito forte, né? Ele magnetiza muita coisa. Muitas vezes a gente pensa numa pessoa, essa pessoa pensa na gente, independente da distância que ela está da gente. Então, o nosso pensamento vai atingir pessoas, coisas, né? A gente, não sei se vocês já viram um estudo que foi feito com as moléculas da água, acho que foi um chinês que fez esse estudo, ou um japonês, não me lembro bem agora. Ele colocou a água em vidros e em cada vidro ele escreveu uma palavra. Então, num vidro ele escreveu amor, no outro vidro ele escreveu ódio, no outro ele escreveu caridade, no outro ele escreveu raiva, no outro, enfim, ele foi escrevendo. E foi repetindo essas palavras para os vidros, aqueles vidros, né, separadamente, obviamente, um em cada lugar, repetindo aquelas palavras. Depois ele analisou as moléculas da água em microscópio. E ele viu que os cristais da água, que tinham aquelas palavras pejorativas, né, que raiva, ódio, rancor, as moléculas da água ficaram todas deformadas pela emanação daquele pensamento de raiva, ódio, rancor. E as moléculas de água que tinham os rótulos amor, caridade, compaixão, elas se transformaram em cristais lindíssimos, maravilhosos, afloraram de uma maneira assim linda. Então, se o nosso pensamento ele pode exercer algum tipo de energia sobre a molécula da água, o nosso corpo ele é formado 70% ou mais de água. Imagina só o que ele não causa no corpo físico das pessoas. Imagina só o que ele não causa no planeta, que também é composto em sua maioria por água. E a gente está falando só de ágwa, mas se o nosso pensamento atinge a molécula da água, significa que atinge a todos os tipos de moléculas, não somente a da água. Então, o nosso pensamento pode construir ou destruir. Por isso que nós, médiuns, trabalhadores do centro espírita, quando vamos dar o passe ou fazer qualquer trabalho relacionado ao centro espírita, a gente precisa entrar em conexão com a espiritualidade maior. Pedir, né, que a gente precisa se concentrar, pedir ajuda para essa concentração, para que a gente possa estar concentrado no amor. Não para que a gente possa adivinhar o que o outro precisa, isso aí não importa, mas para a gente possa estar conectado no amor, e que esse amor reverbere através de nós e das nossas funções dentro do centro espírita para as outras pessoas. E fora do centro também, né? Lembrando que toda essa parte de mediunidade, tudo isso a gente deve fazer somente dentro do centro espírita. Não devemos fazer nada fora dele, né? Emanação de um passe, você pode até fazer em casa, né? Com seus parentes, com seu filho, não tem problema. Entra em contato com a espiritualidade, coloca a mão e sente esse fluido gostoso, mas num lugar tranquilo, num lugar que não tem televisão ligada, nem rádio, ou uma música bem tranquila, sem essas notícias, né? Porque senão o pensamento fica confuso, o pensamento fica estagnado, parado. Mas mediunidade de psicografia, de audição, de visão, de falar, por enquanto, só no centro espírita. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala, além da vontade, a prece é outro recurso inestimável. A oração eleva as vibrações espirituais de quem ora e atrai a assistência dos bons espíritos, criando-se um clima de serenidade necessário ao bom aproveitamento da irradiação e energia magnético-fluídica. A prece é recomendada em todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para os outros abrir mão do bem que lhes podem fazer. Então, a prece ela só vai fazer bem para a gente e para quem quer que esteja próximo da gente, porque ela eleva o nosso campo vibracional, fazendo com que as nossas energias ganhem luz, né? E a gente vai ficando leve e vai ficando leve. O importante é ficar leve. O passe na reunião mediúnica.
Em determinadas circunstâncias, o passe deve ser aplicado nas reuniões mediúnicas. Deve-se, a propósito, evitar qualquer tipo de exagero, como estabelecer que todos os participantes da reunião recebam passe antes ou após a manifestação dos espíritos. Em condições específicas, quando o espírito manifestante revela-se preso a maiores sofrimentos, ou quando o médium apresenta dificuldade para transmitir o pensamento do espírito, aí sim é importante fornecer energias magnético-espirituais que, por certo, beneficiarão ambos, o médium e o desencarnado. Esse tipo de ação favorece a dispersão de fluidos deletérios que poderiam impedir ou dificultar o intercâmbio do médium. Naturalmente, não se trata de conduta obrigatória, uma vez que o médium, harmonizado com o plano espiritual superior, encontra os recursos necessários para não se deixar influenciar pelas ações, emoções ou sentimentos do sofredor, que lhes utiliza as faculdades psíquicas para manifestar-se. Então, ele está falando o seguinte: quando a gente vai fazer uma reunião mediúnica, a pessoa que está administrando a mesa não precisa dar um passo em cada pessoa que vai participar antes e depois. Não precisa. O que pode acontecer é que pode surgir algum espírito de mais baixa energia, e aquela pessoa se sinta, às vezes, desenergizada, se sinta com dificuldade, é porque ela ainda não está totalmente preparada para a mesa mediúnica, porque quando a gente está totalmente preparado, a gente sai de lá como se nada tivesse acontecido. Mas isso é um processo também, a gente não pode exigir que a gente esteja assim no primeiro momento, né? Então, assim, não ter perda, porque, como eu falei, a gente não perde, a gente vai sempre fazendo essa troca, essa transmutação com a própria Terra. Então, a gente pode puxar da Terra esse fluido sempre para poder estar renovando. Quando a gente está na mesa mediúnica, a mesma coisa. Então, quando o administrador da mesa sente uma necessidade, ele pode pedir a todos os médiuns da mesa que emanem um passe, que façam, né, uma imposição de mãos para emanar um passe, ou ele próprio pode fazer isso, depende da inspiração que vem do alto para ele, certo? Mas não é uma característica ter passes, né, em todas as reuniões. O que a gente costumava fazer na nossa mesa mediúnica, quando a gente estava ativo no centro, era no final da reunião pedir para os nossos mentores darem um passe na gente. Então, a gente chamava de autopasse. Então, a gente se concentrava, pedia para os mentores darem um passe em cada um dos médios que estavam na mesa. Eu considerava isso legal, porque todo mundo saía de lá levinho também, né? Então, se tivesse alguma perdinha energética ali, recuperava e saía bem. Mas não é uma condição da mesa mediúnica. Mas, como em toda regra exceção, nas manifestações mediúnicas penosas, como as de alguns suicidas e obsessores em geral, a aplicação do passe é necessária. Nos primeiros, os fluidos salutares lhes proporcionarão alívio significativo, amenizando o seu sofrimento. Nos segundos, o passe protege os médios das vibrações desarmônicas do perseguidor espiritual, que, conforme o grau e tipo da obsessão, pode exaurir as forças psíquicas e físicas do medianeiro. Daí, o espírito André Luiz recomendar o passe nas reuniões mediúnicas de tal porte. Aí está lá em Desobsessão, né, que é um livro também do André Luiz, mandado para o Chico Xavier e o Valdo Vieira. Semelhante prática deve ser observada regularmente, de vez que o serviço de desobsessão pede energia de todos os presentes e os instrutores espirituais estão prontos a repor os dispêndios de forças havidos através dos instrumentos do auxílio magnético que se dispõem a servi-los, sem ruídos desnecessários, de modo a não quebrarem a paz e a respeitabilidade do recinto. Quando a reunião mediúnica ela é regida, né, por um administrador consciente, e isso acontece nos centros espíritas como um todo, é tudo com muita paz, com muita tranquilidade, com muito amor, sem medo, sem traumas, as pessoas ficam tranquilas, raramente acontece alguma coisa que foge
aquilo que deve ser feito. Quando foge, a gente tem como dar auxílio, como dar amparo, mesmo depois da reunião, né? A gente continua, a gente dá um passe depois, se for necessário. Mas é assim, o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Eu acho que vocês precisam ter muito isso na cabeça. E não recusem, então, se o convite chegar para vocês. Porque não aparece nada para a gente se a gente não estiver pronto. Tem pessoas que reclamam, eu vou lá, eu faço não sei o quê, mas não consigo fazer nada lá dentro, porque a pessoa não está pronta. Então, vocês todos estão aqui fazendo essa reunião semanal, aprendendo um pouquinho sobre mediunidade, é porque alguma coisa está chamando vocês para alguma coisa. Para aprender, para trabalhar na mesa. Ninguém é obrigado a trabalhar na mesa depois de um curso de mediunidade. Isso é muito importante vocês saberem. Ninguém é obrigado. A gente não tem nada. A gente vai fazer aquilo que o nosso coração pedir. Eu quero só aprender. Ok, mas às vezes depois que você aprende, você tem aquela vontade. Nossa, mas agora eu quero mais. E aí? E tem pessoas que realmente não se sentem ainda naquele momento. E a gente também tem que separar isso. O que é obsessão, que não quer deixar você trabalhar naquilo ali, e o que é seu, efetivamente, que não quer trabalhar naquilo ali. Tá? Então, prestem bastante atenção. Comecem a prestar atenção no que é seu e no que vem de fora de você. Os bons médiuns sabem isso. Isso é meu? Ou isso não é meu? Pergunta para você. Esse medo é meu? Esse pensamento é meu? A resposta vai vir para você, na hora. Então, se pergunta, isso é meu? Não. Então, devolva para o remetente com consciência anexada. Você pode devolver com consciência. Quando você devolve com consciência, aquilo volta para a pessoa de modo diferente, volta com consciência. E você não precisa ficar com aquilo, porque não é seu. A nossa missão na vida, ela já tem um peso que a gente consegue carregar. Se a gente colocar mais peso, provavelmente a gente não vai conseguir carregar. Então, é importante que a gente trabalhe no sentido de que a gente trabalhe com as nossas missões e a missão do outro a gente deixa com o outro, seja esse ser encarnado ou desencarnado. Ok, pessoal? Então, por hoje era isso. A gente falando sobre o passe na reunião mediúnica. Gratidão a todos pela presença, gratidão a todos por me deixar participar desse momento com vocês. E até semana que vem, com graça, com leveza, com harmonia, em oração, com esse sentimento de elevação espiritual, sempre. Que cada um de vocês hoje, e eu também, quando a gente for dormir, que o nosso mentor possa nos dar um passe magnético edificante para que o nosso sono seja perfeito. Vocês podem pedir isso para eles, né? Toda vez que vocês forem deitar à noite, pede ao seu mentor, me dá um passe magnético, mentor querido, para que minha noite seja abençoada, para que minha noite seja de descanso profundo e que amanhã eu possa acordar com todas as minhas energias do corpo físico, mental, perispiritual renovadas. Peçam isso. Vocês vão ver que dia lindo, que noite maravilhosa e que dia lindo vai ser amanhã. Gratidão a todos. Namastê. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo no coração.